Olá, atiradores, bem-vindos ao episódio 59 do Chumbocast. E hoje a chapa vai esquentar aqui nesse Chumbocast. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Leonardo do canal Shooter e eu tô querendo saber o que vai esquentar. Como assim, Charles? Já tá quente pra caramba, você vai esquentar mais a coisa? Vai, George. Ah, Charles! Olá, amigos do Tiro de Pressão. Tem aí algo muito quente. Vamos saber o que é e como lidar com isso. Olá, pessoal. Ivanilda aqui com vocês. Calor, quente, tá? É aqui, viu? Vou te falar. E hoje o assunto é justamente esse, Ivanilda. O calor, gente. O que acontece? A gente já tá aí na reta final da primavera, já para entrar no verão. E todo mundo está vendo notícias aí de que a gente está vivendo ondas contínuas de calor e que o verão vai ser pesado, vai ser um verão tórrido esse ano, ou seja, vai ser muito quente. Aí a gente pega aí El Niño, aquecimento global, pega trocentas coisas aí que juntou tudo para que esse ano a gente vai ter um verão muito quente. E o verão no Brasil pega justamente uma época aí, né? A gente já está nesse calorão e pega a época de dezembro, janeiro, que é a época que tem feriados, muita gente tira férias, enfim. É uma época que se pratica um pouco mais, né? Se tende a praticar mais o tiro de pressão. Então, hoje a gente vai falar numa live como que esse calorão afeta o tiro de pressão. Em termos de balística, em termos da performance do atirador e dar algumas dicas aí para evitar que o calor se torne um problema maior ainda do que é. E vamos começar aqui, então, falando no equipamento. Leonardo, muita gente fica em dúvida se o calor afeta o equipamento de tiro de pressão, ou seja, carabina, Springer, PCP, luneta. Muita gente fala, pô, Leonardo, por exemplo, afeta a bucha da Springer, porque a gente tem aí uma temperatura mais alta, né? Então, o mecanismo tende a trabalhar numa temperatura mais alta por conta da própria temperatura do ambiente. No caso, PCP, a gente tem variação, né, de volumétrica aí do ar comprimido por conta da temperatura. Muita gente fala assim, pô, Leonardo, eu atiro no sol. Será que a arma que esquenta do sol, a luneta, afeta? Como que o equipamento do tiro de pressão é afetado pelo calor na sombra, vamos dizer assim, o calor ambiente, e quando o cara atira com o sol direto na arma e esquentando ainda mais? Charles, eu vou falar em dois níveis, tá? Eu vou falar no nível da alta precisão e depois no nível de problemas técnicos que podem acontecer, porque pode acontecer as duas coisas no calor, tá? Quando a gente está falando da alta precisão, a dilatação, por exemplo, dos componentes, eu acho que é o ponto mais crítico. Mais crítico até do que a questão do volume do ar, porque o volume do ar vai estar, a pressão vai operar mais ou menos sempre a mesma, vai mudar um pouquinho a pressão no caso das springs, mas como os componentes dilatam, por exemplo, o cano dilata. O que acontece quando um cano dilata? Não é o cano dilata no sentido do material lata, ele dilata de dilatação. Dilatação, isso. O que acontece quando, por exemplo, há a dilatação de uma peça que tem um furo no meio? O furo dilata junto. Quando a peça dilata, ela abre como um todo, tanto o raio externo quanto o raio interno abre. Então, você tem uma variação do diâmetro do cano, que é muito pequena. Mas pode influenciar, principalmente se a arma fica muito tempo no sol. Por que os atiradores de fogo de alta performance aquecem o cano antes de começar a atirar para valer? Porque o cano na arma de fogo esquenta muito, diferente do cano da arma de pressão, que não esquenta tanto. O cano da arma de fogo, conforme você vai atirando, ele tem um aquecimento brutal. E aí você acaba tendo uma mudança do casamento entre o chumbo e o cano. Então o calor tem um impacto nesse sentido, principalmente se você deixar a arma no sol. Porque os canos das armas são de que cor normalmente? Enegrecidos. A hora que você joga a luz solar em cima, o que acontece com esse cano? Ele aquece, ele chega a 60, 70 graus assim, ó, em 2 palitos.
E aí você tem um cano que vai ficar um pouco, com um diâmetro um pouquinho maior. Esse um pouquinho maior vai afetar a velocidade da arma e vai afetar o quê? Os harmônicos. Então você vai ter uma perda de precisão em relação àquilo que você está acostumado com o equipamento. Então sim, o calor é um problema para precisão. Tem também problema, aqueceu a arma. Tua mola vai mudar a tensão dela também. Todas as suas molas internas vão mudar a tensão delas no calor. Todas. Sem exceção. Inclusive a do martelo da sua PCP, que vai jogar mais ar para fora por causa disso, dessa pancada, né, um pouco maior. Você tem todas essas mudanças, então, de casamentos. O transfer port pode mudar de diâmetro, que é menos significativo, mas pode mudar. Tem uma série de componentes que vão mudando de forma mesmo por conta disso. E o pior que acontece, Charles, é que tem armas que os materiais são diferentes. Então os coeficientes de dilatação são diferentes. E os casamentos entre as peças ficam todos diferentes. Então, o calor, ele de fato impacta assim como o frio extremo. A mesma coisa vale para o frio extremo. O frio extremo modifica significativamente o comportamento da arma. Nas springs, isso é muito potencializado. Porque você imagina o seguinte, eu tenho casamento, inclusive, na câmara, entre uma bucha que é PU e um cilindro de metal. É muito grande. E o pior, lubrificantes. Lubrificantes são muito vulneráveis a temperaturas. Se você não tem um lubrificante de altíssimo desempenho, a mudança de temperatura muda o comportamento do lubrificante. Sabe o que é o lubrificante, um dos lubrificantes mais sensíveis a isso? O silicone. Por que o silicone puro, por exemplo, você faz ali, você bota uma arma, faz com silicone puro, ela fica linda. Aí você vai para um ambiente 10 graus diferente, a arma não atira mais nada. Porque o silicone muda completamente de comportamento. 10 graus faz uma diferença enorme para o silicone, em termos de comportamento. Então, essa estabilidade do seu lubrificante, isso tudo também afeta muito nessa variação de temperatura. Quando você sai, por exemplo, de 10 graus para 40, muda completamente o comportamento do equipamento. E, por outro lado, a gente também tem o lado da segurança. O que acontece? A maior parte dos gatilhos de prova, principalmente, são como? Pelinho. Aquele cabelinho. O que acontece também quando você tem exposição ao sol? Tal? A temperatura faz as peças fazerem o quê? Dilatarem. Por isso que é muito comum, no frio ou num calor muito grande, os gatilhos de competição desconectarem sozinhos. Ou pararem de conectar. Isso é muito comum, principalmente nas Spring. E isso acaba trazendo muito acidente. Por isso que o atirador de prova tem que ter muita atenção se a arma está engatilhando bem na temperatura que ele está trabalhando. Eu lembro, Charles, para vocês terem noção, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo. A minha CFX, eu deixei ela no sol, faz uns 4 anos, 3 anos, 4 anos atrás, eu deixei ela no sol. E aí eu voltei para tirar. Eu engatilhei, ela travou, fechei. Na hora que eu fechei, eu tava apontando ela no clube, eu tava apontando, ela disparou sozinha. Eita! Disparou sozinha. Por quê? Porque ela tinha ficado no sol, a arma tava super quente, o gatilho ATS e o STS, que são os mais usados nas Springs hoje de prova, eles são extremamente sensíveis à temperatura. Se esfria muito, eles desconectam sozinho. Se esquenta muito, eles desconectam sozinho. Se tiver com um curso muito curto. Então, o atirador tem que estar atento a isso para evitar a desconexão e fazer o ajustezinho fino do gatilho se precisar antes de uma prova num ambiente muito quente. Porque isso pode também causar problemas de segurança. E luneta é afetado? Porque aí muita gente, mas a luneta também ela é pintada de preto, só que a luneta geralmente é de alumínio. E o alumínio tem aí um comportamento diferente aí em relação à variação de temperatura. Mas luneta pode ter alguma diferença do cara usar uma luneta direto no sol, ela ficar no sol? Pode dar alguma diferença de visada? Dependendo da construção, sim, Charles, porque ela continua sendo feita de componentes metálicos. E os componentes metálicos são muito sensíveis à temperatura em termos de dilatação. Então você pode perder o zero da luneta. Tá? Depende da construção. Tem lunetas que são muito melhor construídas, eles fazem compensações para isso. Você já deve ter percebido que eu sei que você tem lunetas desde a entrada até lunetas boas, né? Que nem o Rondon, eu sei que também tem lunetas desde as de entrada até as boas.
Você já deve ter percebido que as de entrada, às vezes você pega o 0 mudou. Tipo, não mexeu nada, a arma ficou guardada na caixa, mas você pegou o 0 mudou. Aí você pega as top, isso não acontece. Você tirou da caixa, tá lá, o 0 tá firme no lugar. O que acontece? Aí tem uma questão de engenharia. Dependendo de como ela é engenheirada, a forma com a qual os componentes se dilatam dentro dela, um compensa o outro. E o 0 sempre se mantém relativamente estável. Nas lunetas mais básicas, normalmente elas são feitas em um eixo só. Então, qualquer dilatação, por exemplo, num dos pinos guia, dá aquela tiradinha no seu 0. Entendeu? E aí você acaba tendo perda de zeragem da luneta por conta dessas variações. Então, depende muito da engenharia da luneta, Charles. Tem luneta que é feita para aguentar variações de temperatura, né? A maioria das boas lunetas é feita para aguentar variação de temperatura. Inclusive, se olhar nas especificações, vai ter lá o range, entendeu? De trabalho. E tem lunetas que são mais básicas e que não vão, obviamente, suportar. Para essas, a minha sugestão é: se a temperatura mudar, o que você faz? Faz o 0 dela de novo. Ô, Rondon, e no caso da balística do tiro, afeta também, porque a gente vai ter aí o ar mais quente, né? A gente vai ter o ar fica menos denso, modifica a questão de umidade. Como é que você vê isso aí enquanto físico? Para quem não sabe ainda, nosso amigo Rondon, ele é físico formado, graduado. Isso. O que acontece? Mudou a densidade do ar, com certeza a balística do chumbinho vai mudar também. E nós estamos falando de calor. E você também citou umidade. Então, em determinados locais, pode ser muito quente, muito úmido, ou muito quente e muito frio. Cidades que eu já fui, que são assim, Cuiabá e Manaus, por exemplo, é muito quente e muito úmido. Belém, por exemplo, é muito quente e muito seco. Então, essa mudança de temperatura dessas cidades, ou quem está em outra cidade, por exemplo, a Ivanildo em Cabo Frio, que também acredita que é muito quente e muito úmido, né? Vai, por exemplo, lá no estande do Mané Vinagre, que tem a tendência de ser muito úmido e menos quente. A densidade do ar vai mudar, o chumbinho, o comportamento dele vai mudar, e igual o Shooter explicou aqui agora, o tiro de precisão, sim, pode, e na verdade é o seguinte, essa variação de temperatura e dos outros intempéries é muito determinada pela janela de mudança, tá? Igual o Shooter falou, você tem uma arma que está sintonizada para um determinado tipo de tempo, né, de clima, e naquele determinado tipo de clima ela funciona muito bem. Se o tempo mudou, o funcionamento muda da arma e também da interação do chumbinho voando da arma até o alvo. E essa semana nós falamos muito sobre a sintonia de harmonia de canos. Então, o chumbinho saindo do cano, o giro dele em torno do próprio eixo e a translação em torno do eixo que ele voa até o alvo, muda também, ou melhor, pode mudar, né, bastante em relação à diferença de temperatura. Então, afeta, Charles, afeta sim. Quando nós temos uma janela de temperatura muito grande, igual o Shooter falou, 10 graus ou mais, vai ter como fala, vai mudar a sua performance quando é um tiro de precisão. Agora, para plinking, para tiros descompromissados, com certeza isso não vai te afetar tanto. Eu digo afetar tanto em termos do resultado, porque você não está procurando ali um tiro de precisão. Mas para quem participa de campeonatos, tem sim que prestar muita atenção em todos esses pontos. Ô, Ivanilda, você nota diferença quando você atira, né? Você costuma atirar em papel 10 metros. Você nota a diferença na balística quando está mais fresco e quando está mais quente, como agora? Olha, eu sinto uma diferença, assim, como que é sempre mais quente, né? Não é tão fresco, o inverno aqui não é tão puxado.
eu sinto a diferença nesse período de verão maior, porque a média nossa de temperatura aqui, ela vai até 30 graus durante o ano sempre. E é aquele aquecimento que a gente faz na carabina antes de começar a atirar para poder ver os resultados. Por exemplo, nós fomos esse final de semana atirar, estava muito quente, aí atiramos bastante, só que o nosso intuito lá era exatamente ver o ponto onde atiraríamos durante o verão. Por quê? Só tem um ponto que a árvore cobre uma sombra em nós, né, atiradores lá do espaço. O que acontece? Ao invés de a gente permanecer no mesmo ponto em que o calor estava afetando, por exemplo, a carabina não precisa de ser aquecida para poder atirar. Nesse caso aqui, você vê que ela já está pronta. Nós mudamos o alvo. Então, assim, eu sou iniciante, é o segundo verão meu atirando, né? Então eu sinto essa diferença de que antes você tinha que dar ali uns 10, 15 disparos para você ver que está fino e continua. E 3, 4, 5 disparos no máximo, você já consegue testar a sua carabina, né? Eu estou atirando só uma vez por semana, então eu consigo testar, consigo ver se está tudo certinho, se a mira está alinhada. Então, esse calor, esse aquecimento aqui, como o Rondon falou que aqui é úmido e quente, ainda tem a marisia. Então, é úmido, quente, mela, né? Você está o tempo todo aquela marisia de litoral. Você aquece menos a carabina, é praticamente isso. E vamos ver como é que vai ser esse verão. Depois que passar ele, eu tenho assim uma visão melhor, sendo meu segundo verão atirando, das diferenças que eu senti, principalmente a 10 metros, que é a categoria que eu me dedico mais. Oi, Agora, diga lá. Essa questão do aquecimento está muito ligada à lubrificação que você citou. Porque como o lubrificante provavelmente é mais sensível à temperatura, você precisa de mais tempo quando está frio para ele chegar no nível de fluidez padrão, né, de estabilidade, do que quando você está com uma temperatura mais alta, onde já está muito mais próximo do nível de fluidez. Essa é uma das coisas que eu testo aqui loucamente, cara. O Charles já viu algumas das minhas planilhas, né, Charles? De lubrificante. É uma maluquice. Eu mapeio tudo isso nos lubrificantes. Ô, Leonardo, e no papel 10 metros, essas são as impressões da Vanil. E quais são tuas impressões, as mesmas impressões suas no papel, no WRABF? Aí você deve sentir mais ainda essa diferença de temperatura, né? Sente. Na verdade, o WRBF é muito sensível a qualquer questão climática, né? A questão do ambiente no WRBF é o grande desafio da prova. É lidar com temperaturas diferentes, é lidar com ventos diferentes, é lidar com climas diferentes. Eu já tive que tirar debaixo de chuva forte, para você ter uma noção. Eu tenho 200 pontos do WRBF que eu fiz debaixo de chuva torrencial, entendeu? Então, assim, o grande desafio está nisso. E tem vários aspectos, né? Tem a questão da balística, que é externa, que afeta muito, que é o que o Rondon estava comentando. Mudou a densidade do ar. Muda tudo, muda até a velocidade do som, para vocês terem uma noção. Mudou a densidade do ar, muda a velocidade do som. E então, assim, vai mudar também todo o comportamento aerodinâmico do projétil. Tem também a questão... Você viu que uma coisa que afeta muito, Charles? Quando está mais quente, o chumbinho sofre menos efeito Magnus. Então, você tem uma arma que espirala, entendeu? Que é muito comum, o espiralamento vai mudar de acordo com a temperatura. Então, assim, são coisas que... Às vezes você tem uma arma que não espirala, mas muda a temperatura, por exemplo, esfria mais, ela passa a espiralar. Então, assim, são coisas bem assim que você precisa estar muito atento para evitar grandes problemas com o equipamento. Mas WRBF é muito sensível. Inclusive, tem uma coisa que acontece que são no calor, que é muito comum no WRBF, que são as miragens, que aumentam muito, e a miragem atrapalha demais, principalmente nas provas de 50 metros. A miragem, gente, para quem não sabe, quando o ar está subindo,
né? O ar quente está subindo, ele forma uma... Como que... Você já deve ter visto aquelas distorções que acontecem, né? Provocadas pelo ar quente. Por quê? Porque como ele está mudando de densidade de um ponto para outro, a refração faz ele mudar, né? Não é físico aí, né? A luz é distorcida ali, naquele lugar, porque o índice de refração do ar muda naqueles pontos. E aí você tem essa miragem dificulta a visada, Charles. É um dos maiores desafios das provas de 50 metros no calor. Você tem problema de miragem. Às vezes a gente espera a miragem dar uma diminuída para tirar, quando a gente tem essa possibilidade, porque começa a ficar difícil fazer a visada, porque você acha que você está vendo o alvo, você não está. Você está vendo alguma coisa do lado do alvo. Entendeu? Porque a luz está sendo tirada do lugar, entendeu? E você enxerga a luz que está vindo do alvo, você não enxerga o alvo em si, você está enxergando a luz que está sendo refletida. Então, a miragem atrapalha. Esse ar ascendente é uma corrente que é turbulenta, atrapalha também. E no caso do equipamento, é um equipamento de altíssima precisão. Principalmente quem atira de spring no WRBF, porque o WRBF tem spring também, tem uma categoria só de spring. Quem atira de spring no WRBF, cara, sofre bastante, porque, cara, é muito sensível. Eu já vi colegas que começaram a atiravam na cidade deles, que era uma cidade mais fria do que Ribeirão, começaram a vir atirar por aqui. E a arma deles não fazia mais nada. Eram armas excelentes, que faziam tiros lindos. E aí ele me falava, cara, é o mesmo problema que eu tinha no Rio de Janeiro. O cara saía da cidade dele e ia pro Rio de Janeiro, e a arma não atirava mais nada. Não fazia nada. Uma arma que fazia 243 ia pro Rio de Janeiro fazer 210. Vinha aqui para Ribeirão fazer 210. E aí os caras começaram a fazer o quê? Afinar a arma para um clima mais quente. Porque as springs são realmente mais sensíveis à temperatura. E essa é uma das coisas, Charles, que para quem atira, inclusive nas provas de alto nível, é um cuidado que tem que ter no processo de preparação. De tentar fazer a arma menos vulnerável possível a variações de temperatura. Porque elas realmente influenciam bastante. E eu vou te falar, Charles, o calor atrapalha pra caramba. Mas eu acho muito pior o desempenho da arma. Agora, vamos lá. Atirar com calor atrapalha não só a parte de balística, né, o Rondon, mas também a questão do conforto. Eu noto que quando está muito calor, por exemplo, eu atiro num clube de tiro lá, que é gramado, né, é uma área coberta, mas tem muito gramado e tal, e quando está muito calor, por ser gramado, já fica ruim até de você ver o alvo, tem aquelas miragens, né, porque sobe a umidade da grama ali, você já vê o ar ficando assim, né. Mas incomoda, né? Você fica incomodado, você tá suando. Lá não tem a clube aberto, não tem um ventiladorzinho, não tem nada. Né? Então é calor, você já fica incomodado, suando, o corpo já fica meio assim. Atirar em época com calor também afeta, vamos dizer assim, afeta o atirador num nível assim. De conforto, e isso torna o tiro assim mais difícil. Parece que quando você está nessa época que está muito quente, parece que o tiro não rende, parece que a precisão não é a mesma, mas tem a ver com o atirador também, né? Que não está confortável, né, Rondon? Olha, Charles, é tudo isso que você explicou aí, e isso influencia muito, não só no físico da pessoa, que ela pode estar suando, que ela pode, até como falaram aqui, ela pode estar assim, se melando com suor, o gatilho ali no dedo com suor pode ser puxado o gatilho de uma forma que não é a usual do atirador, e outros fatores também, tá? Vamos dizer assim, fatores físicos ali da pessoa. Mas eu acho que o principal fator que é influenciado com o calor excessivo é o psicológico. E, pelo menos para mim, eu acredito que para muitas pessoas também, quando está muito calor, me dá uma irritabilidade, assim, fora do comum. E isso, essa irritabilidade, com certeza vai influenciar ali no tiro de precisão. Até a tua visada, você não consegue fazer ela 100%, ficar ali na posição correta, aguardar o momento exato para poder puxar o gatilho.
a irritabilidade do calor ali pode forçar você a puxar o gatilho antes da hora. E pessoas que não são acostumadas a puxar o gatilho, que fazem o gatilho, clique de mouse, né, Shooter? E o som deles, isso daí piora muito ali no calor. Porque você está naquela posição, o sol está ali batendo no seu rosto, na tua cabeça, em você, na arma, você quer acabar logo com aquela situação, então você acaba fazendo esse clique de mouse, puxando o gatilho antes da hora, para poder se ver livre daquela situação desconfortável que você está passando. Então eu acho que fisicamente afeta, mas psicologicamente eu acho que é o fator mais afetado com o calor excessivo. Ivanilda, você que está numa região de praia, além de tudo, tem a questão da maresia, né? Que acaba piorando um pouco, né? Sim. Nossa, é delicado. Eu acho que a diferença que a gente sente aqui, que a gente sente muito, e eu vou dar um exemplo desse domingo que passou, né? Tem uma semana mais ou menos. Acho que o pessoal, o Chumbocast sai ao longo da semana, a gente grava sempre aos sábados. Então, anterior a esse que a gente está gravando aqui, estava assim, muito quente. Foi por isso que eu falei aqui que a gente decidiu mudar, mover o alvo a mover a equipe, né? Porque, além de tudo, a maresia, ela fica grudando. Então, o que a gente leva em consideração sempre? Muita hidratação. Quando a gente não leva muita água, você não consegue atirar, você fica incomodado em excesso. E a carabina em si, né, é até uma coisa que quando eu comecei a atirar eu perguntava muito para vocês sobre o cuidado. Então, você está pegando nela, você sente que está meio que parece que você está danificando o seu equipamento, né, porque a mão está colando. E aí onde vem as ideias de quem atira aqui. Aquela flanelinha, né, que a gente limpa a carabina, úmida, com uma aguinha. Então, de vez em quando, você passa na mão para poder estar pegando estabilidade, né, para segurar a carabina. Então, são algumas coisas que a gente já vai aprendendo, né, a fazer, que nos ajudam nesse calor, né? E, realmente, cara, é impressionante como que, por mais que está ventando, por mais que você está num local de sombra, né, que é o que a gente busca tirar aqui por causa do calor, essa irritabilidade, ela te incomoda. Você, às vezes, quer trocar o alvo mais rápido para não ter que andar no sol. Então, são coisas que você começa a trabalhar. E, se eu não me engano, normalmente não há, né, Charles, campeonatos durante o verão. Ou a impressão minha, devido, não sei, né, por causa dessa característica de dezembro e janeiro, que são mais intensos, né? Porque realmente... Ivanilda, tem campeonato no verão, principalmente na Europa, é normal. O problema maior aqui no Brasil é que coincide com as férias. Aí o pessoal acaba não fazendo, porque é o período de férias, janeiro, entendeu? Sim. Então os campeonatos costumam terminar no comecinho de dezembro. E voltar em fevereiro ou março. Aquele periodinho de férias escolares. Agora, vamos lá. Uma dica para o atirador que, mesmo com calorão, quer praticar o tiro de pressão. Qual uma dica tua, Leonardo, para o cara ele atirar com mais conforto e sem o risco aí, né, envolvido com o calorão? Qual que é uma dica tua? Charles, olha, o mais importante aí, nesse caso, é estar protegido do calor. Então, eu acho que usar roupas mais leves, um bonezinho, um chapéu. O boné é muito bom, ajuda numa série de fatores, inclusive diminui a influência de perturbações, assim, de distrações ambientais. Então, eu acho que a pessoa tem que se precaver nesse sentido de estar mais preparado adequadamente. Por exemplo, eu atiro em Ribeirão Preto. Essa camiseta que eu estou usando, o Rondon já tem uma igual, né? Sim. Ela é muito fresca. Mesmo sendo preta, ela é muito fresca. Por quê? Porque ela é dry fit. Então são coisas assim, da vestimenta estar adequada para te proteger e não permitir que você sobreaqueça, porque o corpo
superaquecido, ele acaba também tendo um desempenho reduzido. Você tem mal-estar, você perde equilíbrio, por exemplo, para quem atira em pé, você não fica confortável. Então, tudo isso, sua respiração também fica mais pesada. Então, aquele corpo superaquecido, ele tem um desempenho muito mais baixo. Inclusive intelectual, você pensa menos, que é um pouco do que vocês estavam falando. E então, uma roupa mais leve, mais adequada para o calor, com um chapéu bem ajustadinho. E hidratação, Charles. Por exemplo, isso aqui, eu estou sempre com um do lado. Entendeu? Hidratação é fundamental. Aí, e tua dica, Rondon? Olha, pessoal, siga as dicas que o Shooter falou aí, e uma a mais que eu incluiria pode ser um boné, ou pode ser também, eu não me lembro o nome, até eu tenho uns 2, 3 anos, não me lembro se eu ganhei, se eu adquiri uma caixa surpresa ou o que foi, mas veio do Charles para mim um chapéu, que é chapéu que tem umas abas assim do lado que contorna a cabeça. E procure usar um boné ou um chapéu desses o mais branco possível. Nós sabemos, né, eu estou falando como físico aqui, que quanto mais preto, mais absorve o calor. Quanto mais branco, mais vai refletir o calor. Aí até as pessoas podem falar, não, lá no deserto do Saara o pessoal usa preto, só que é uma vestimenta um pouco diferente, lá é lã. Então, preto, com a vestimenta espessa, com bastante ar em volta ali, isso é um isolamento térmico, tá? Isso trabalha como um isolamento térmico. Agora, já um boné ou um chapéu desse que eu avisei, ele não tem um tecido que é espesso, que tem bastante ar entre ele para acontecer esse isolamento térmico. Então, Posso ele dar sendo... uma dica também, Rondon? De Diga, cor? diga. Vermelho e laranja. Por quê? Calor é o quê? Os tons mais próximos do infravermelho. Infravermelho. Então, você está refletindo. Exatamente, exatamente. Então, a minha dica fica como essa, com esse maravilhoso complemento que o Shooter fez. Ivanilda, você que já andou de bicicleta pra caramba, tem que tomar até cuidado, né, quando você anda de bike aí, com essa questão aí do calor. Qual que é a tua dica pro pessoal? Olha, eu diria exatamente a hidratação e um protetor solar, de preferência que não seja cremoso, para não ficar colando. Então, tem muitos protetores que são spray, que vão ajudar. O protetor solar, ele vai te, obviamente, proteger e você não vai sentir aquele ardor que o calor, mesmo na sombra aqui na região, eu digo até para quem mora mais no litoral, o mormaço, ele te causa um calor que você não só percebe depois. Então, você está num lugar de sombra, sem protetor, daqui a pouco você está todo vermelho queimado. Então, o protetor solar, ele é fundamental. E a gente usa muito aqui, que eu usava para pedalar. Quem vai à praia, principalmente, assim, eu sou mineira, né? Mas quem vai à praia sempre, lá em Minas, a gente trazia aquelas blusas de manga comprida, UV, né? É o que nós usamos aqui. Coloca uma blusinha dessa, ela é fresca, ela te protege e com o protetor solar você fica mais confortável e sente menos até o mormaço, o próprio sol. É importante. E, claro, nada do protetor cremoso. Ele vai colar, grudar em você e você ficar mais incomodado do que esses de spray que você usa. Agora, uma dica que eu acho muito importante para o atirador é você verificar o horário que você vai atirar, dependendo do local que você atira. Observa como que o sol incide naquela região, para saber o melhor horário, porque é aquela história, né? O sol, ele nasce ali no horizonte do nascente, vai cruzando o céu e ele se põe no lado contrário. Então, você tem que observar o local onde você vai atirar, para saber que horários. O sol incide diretamente nesse local, começa a incidir na parte da manhã ou na parte da tarde. Prefira ir quando o sol não incida diretamente, porque tende a ser um pouco mais fresco. E evite o meio do dia, ali a partir das 10 até umas 3 horas da tarde, que
mesmo que o sol já não incida diretamente, o ambiente ainda está muito quente. Então, nessas épocas de calor, o melhor, né, é você atirar. Então, depende do local. O local onde eu vou tem árvores, ou tem montanhas, ou tem morros, aí é diferente. Aí você vê lá o horário. Qual o horário que vai o sol incide mais forte ali, tirando, lógico, meio-dia, né, que aí pega qualquer lugar, ele vai estar bem aquecido, mas na parte da manhã ou na parte da tarde? E trabalhe esse horário teu ali para você conseguir atirar melhor, porque a pior coisa é você ir num horário, num local para atirar e tá aquele sol na cara, né, Rondon? Exatamente. E, gente, hidratação, muita gente não leva uma água para atirar, cara, né? Leva aí, passa num mercadinho, compra lá umas 2 garrafas d'água e leva. Dependendo se você vai pegar sol, protetor solar. Ai, bichice. Não, cara, protetor solar é importante. Você não tem uma queimadura de pele. Acaba sendo legal você fazer. Um boné, uma camiseta adequada. Todo mundo falou isso. E uma coisa que eu comprei, até comprei agora hoje é dia 11/11 que a gente está gravando esse Chumbocast, mas você compra fácil no Mercado Livre. Eu comprei no AliExpress. É um ventilador portátil a bateria. É um ventiladorzinho. E é um daqueles ventiladorzinhos fortes. Você põe a bateria, ele funciona 12 horas contínuo com uma carga. E para que eu comprei esse ventiladorzinho? Justamente para, por exemplo, quando eu for no clube de tiro, que lá, cara, o ar é parado lá no clube. O pessoal já tirou lá, Rondon já foi, o Leonardo já foi, o ar não circula muito bem lá. Então, o que você faz? Pega aquele ventiladorzinho portátil, pôs ali do lado, já dá uma refrescada, te dá um conforto maior para tirar. E é barato, eu paguei no AliExpress, nem vai dar com imposto R$80 o ventiladorzinho. Coloca lá, ventilador portátil a bateria. Oi? O pessoal usa esse ventiladorzinho no carro. No carro também, que não tem ar-condicionado. Exato. E ali você pôs, e tem uns mais sofisticados, que tem até que você tem um reservatório que você põe água e ele solta ali aquela aguinha. Pô, cara, é uma coisa, mais fresco. Não, cara, dependendo do lugar, é tão quente que você fica tão incomodado que você não consegue concentrar no tiro, né, o Leonardo? Não, com certeza, é péssimo. E tem outros aspectos também. Isso daí eu acho que é o básico do básico, mas você pode ir até além, viu, Charles? Porque, por exemplo, você pode gerenciar o horário que você vai atirar. Porque das 10 às 15 horas, assim, são horários muito mais quentes. Eu, por exemplo, prefiro atirar mais no final da tarde ou mais no começo da manhã por causa disso. Porque já chega lá umas 10h30, imagina você tá... A maior parte dos clubes é telha de quê? Fibrocimento, né? Ué. Cara, é um calor infernal. Então, por exemplo, você chega num momento que já tá aquele sol do meio-dia em cima da telha de fibrocimento, você cozinha embaixo daquele negócio. Entendeu? Outra coisa, Charles, alimentação. Evitar carboidrato e açúcar. Ou comidas pesadas também, né, Leonardo? O cara vai lá, bate aquele churrascão, aquela feijoada e vai atirar depois no sol. Não dá muito certo, não. Não, fica mole. O carboidrato e o açúcar, e os açúcares em geral, deixam a gente mole, principalmente no calor. Eles dão sono, dão cansaço. E todo cansaço no calor, todo esforço físico, porque existe um esforço físico para digerir a comida. O pessoal acha que não, mas digerir comida gasta energia pra caramba. A gente tem equivalente ao esforço físico, né? Inclusive, muita gente infarta depois de comer por causa disso. Não sei se vocês sabem disso, que são 3 grandes momentos que as pessoas infartam muito, é durante o exercício físico, logo depois de comer, por causa disso, né, que é um esforço, e o frio intenso que contrai as artérias. Mas, cara, as pessoas comem lá, vão lá e comem uma pratada de arroz, purê de batata, feijoada, que normalmente o pessoal come com arroz também, é muito gordurosa, muito pesada. E aí isso tem um trabalho de digestão brutal, né? E aí a pessoa acaba se desgastando muito mais por causa disso. Entendeu? Então, fica a dica. Gente, então esse foi o Chumbocast de hoje. Fiquem espertos aí. Toma cuidado. E sabendo como que é o tiro de pressão nessa época de calor,
você consegue atirar melhor, mais confortável e sem riscos, tá ok? Deixe seus comentários aí embaixo e não percam o próximo programa. Até mais! Até mais, pessoal! Até mais, pessoal. Um abraço, pessoal.